Olá a todos, meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar falando sobre o estélio. O que representa o estélio na astrologia, como é que a gente identifica um estélio no mapa, quais desafios, mas também potenciais que podem estar acompanhando o estélio. Então, esses são alguns tópicos que eu vou estar abordando nesse vídeo, e a gente vai começar fazendo aqui uma definição geral. A definição mais simples de um estélio é a concentração de três ou mais planetas num signo ou casa astrológica. Alguns astrólogos vão poder estar considerando no mínimo quatro planetas ao invés de três. Então, isso também depende da abordagem do astrólogo. Mas é sempre uma concentração de planetas no mesmo signo, casa astrológica. Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem, né, a imagem de um estélio de quatro planetas, em que essa pessoa tem Sol, Júpiter, Plutão, Mercúrio, né, no signo de Leão, e aí ainda tem Nodo Norte, parte da Fortuna, Quiron, que não são contabilizados para um estélio. Então, quando a gente está falando de estélio, a gente está contando planetas. Mas, evidentemente, se o estélio ainda estiver associado a ângulos do mapa, aos eclipses, asteroides, outros pontos, tudo isso vai trazer mais potência, vai trazer mais força, vai trazer mais visibilidade para esse estélio. A mesma coisa em relação ao número de planetas, né? A gente tem estélions menores, que, por exemplo, seriam estélions de três planetas, mas a gente pode ter estélions de sete planetas, por exemplo. Então, quanto mais planetas, né, mais força, mais potência tem esse estélio. O estélio está sempre falando de uma relação de sinergia, de uma relação de cooperação entre os planetas. Então, esses planetas eles estão ocupando o mesmo território, né? Eles estão num território comum. Então, eles estão associados a mesmos temas no mapa. Então, tudo isso vai trazer uma relação de identificação entre esses planetas. O que não significa que isso sempre seja fácil, vai depender muito da natureza desse estélio. Então, existem estélios com uma natureza mais benéfica, com uma natureza mais facilitadora, existem estélios com uma natureza mais desafiadora. Então, vai depender muito de como é que os planetas estão articulados nesse estélio, né? Da condição dos planetas dentro desse estélio. E aqui também, então, né, a gente perceber que pode existir um planeta, por exemplo, que tenha uma voz mais ativa nesse estélio, que tenha alguma hierarquia nesse estélio. Então, apesar de ocuparem um território comum, não significa que todos os planetas vão estar alinhados, equilibrados, né, e ter uma expressão similar. Pode acontecer de um planeta ter mais força num estéreo. Isso pode ter relação com várias coisas, por exemplo, com dignidade planetária, né? Então, nesse estéreo, né, todos os planetas são regidos pelo Sol, porque se encontram no signo de Leão, né? Então, e o Sol aqui, domiciliado no próprio signo de Leão, vai ter uma voz mais ativa nesse estéreo, né? E evidentemente que por estar numa conjunção próxima com Júpiter e Plutão, né? Isso também molda a natureza desse Sol. Então, a expressão desse Sol também está relacionada aqui, né, à natureza de Júpiter e Plutão. Então, é muito importante a gente perceber se dentro do estélio tem algum planeta que tende a comandar mais a energia dos planetas dentro desse território comum. Outras coisas relacionadas ao estéreo. O estéreo, os planetas podem estar conectados por grau, então eles podem estar mais próximos uns dos outros, ou eles podem estar mais distantes, podem estar mais dispersos. Evidentemente que quanto mais próximos, né? Então, se houver uma conjunção ali por orbe próxima entre os planetas, tudo isso vai trazer ainda uma maior intensidade para esse estéreo, né? Uma maior concentração energética, uma maior fusão entre os planetas, que é algo que já existe no estélio, mas se existe ainda essa conexão por grau, né, essa fusão ela tende a ser intensificada. Alguns astrólogos, eles vão poder, né, não estar considerando um estélio quando esses planetas são Sol, Vênus e Mercúrio, como é o caso aqui nesse mapa, onde a gente tem uma pessoa que tem Sol, Vênus e Mercúrio no mesmo signo e casa astrológica. E isso porque Sol, Vênus e Mercúrio nunca estão muito distantes uns dos outros no mapa.
Então, é particularmente comum a gente ver Sol, Vênus e Mercúrio juntos. Por isso que isso não seria considerado um estélio na visão de muitos astrólogos, né? O que não quer dizer, por exemplo, no mapa dessa pessoa, né, que não seria um signo super forte e dominante, porque ainda se encontra a meio do céu, essa pessoa ainda tem o nodo sul, esses planetas estão ocupando uma casa angular, né? E para esse mapa, o ascendente é Leão, que significa que o Sol seria o regente do Leão, do ascendente. Então, tudo isso traria uma dominância para esse signo. Mas é importante a gente diferenciar um stellium de um signo relevante, um stellium de um signo importante. Um stellium está falando mesmo de um aglomerado, de uma super concentração de planetas num mesmo signo, casa astrológica. Pode acontecer de uma pessoa ter dois estéreos? Pode. Então, como a gente vê aqui, é mais raro, menos comum, mas pode acontecer da pessoa ter dois estéreos, como no caso aqui dessa pessoa que tem um estéreo em Escorpião e outro estéreo no signo de Sagitário. Geralmente, um vai ser dominante, como também aqui a gente observa que o estéreo em Sagitário é dominante, porque é onde se encontra o Sol, a Lua, que já são planetas com uma maior importância, com mais peso no mapa, e o Sol ainda rege o ascendente, que para essa pessoa se encontra no signo de Leão. Então tem todo, né, uma ênfase maior nesse signo de Sagitário. Aqui uma questão que às vezes as pessoas fazem, né? Porque no estéreo a gente vê muitas casas vazias. Então, por exemplo, no estéreo dessa pessoa, né, que é um estéreo muito forte, de 6 planetas no signo de Aquário, existem muitas casas vazias, porque evidentemente essa é a configuração do estéreo, né? Todos os planetas, eles estão mais concentrados numa área do mapa. E isso, evidentemente, vai fazer com que muitas casas não tenham planetas, o que é oposto a um mapa como esse, né, onde a pessoa tem os planetas mais bem distribuídos por todo o mapa. A gente percebe que existe uma maior distribuição entre os planetas. Então, é muito importante a gente colocar primeiro que isso não é uma coisa boa ou ruim, isso é uma configuração do mapa, isso é uma característica do mapa. E o mais importante é observar o que esses planetas estão fazendo, né? A forma com que esses planetas estão se articulando, conversando uns com os outros. Então, evidentemente, no stellium, né, como muitas casas são regidas por esses planetas que estão dentro do stellium, o stellium ele vai ter ali uma grande importância num mapa como esse, né? Então, se num mapa onde os planetas estão mais bem distribuídos, pode existir uma maior chance de compensação, né? Um aspecto de repente mais facilitador, compensar outro aspecto mais difícil. Num stellium, né, existe uma maior responsabilidade aqui do stellium no mapa, né? Porque ele está comandando uma série de casas aqui astrológicas. Então, se é um stellium mais difícil, evidentemente, todas as casas vão sofrer com isso. Se é um stellium mais fácil, né? Essas casas também vão ser beneficiadas. Então, entender a natureza desse stellium, lembrando que também não é preto no branco, né, de ser uma coisa só, e que um stellium pode ter até uma ambiguidade, como acontece aqui nesse stellium, em que a pessoa tem, por exemplo, a conjunção de dois grandes maléficos, Saturno e Marte, e tem uma conjunção de dois grandes benéficos, Vênus e Júpiter. Então, é um stellium que tem tanto uma predisposição, né, a ter uma expressão mais desafiadora, né, por uma conjunção de dois maléficos, mas também tem aqui um apoio grande que está vindo dessa associação entre dois benéficos. Então, o stellium também não necessariamente é uma coisa só e poderá ter nuances, né, nessa expressão do stellium. Então, aqui a influência no temperamento, né? Uma coisa que a gente observa é que a pessoa ela personifica com muita clareza os simbolismos do signo do estéreo. Então, a maior parte dos planetas estão no signo astrológico. Então, a gente vai ver com muita nitidez, com muita evidência, né, as representações, os simbolismos, os arquétipos relacionados a esse signo na personalidade da pessoa, né? Então é muito interessante quando a gente olha uma pessoa que tem um stellium, porque a gente consegue ver muito daquele signo nela. E a pessoa ela vai enxergar o mundo e se relacionar com o mundo e com as outras pessoas muito através do olhar desse signo, né? Então esse signo ele comanda muito a percepção dessa pessoa em relação a si própria, em relação à vida.
E essa pessoa, ela tende, a pessoa que tem o stellium tende a passar por todos os níveis ali daquele signo. Os mais positivos, né? Mas também os desafios, a sombra daquele signo. Então, é importante dizer que as principais forças, que os principais recursos internos, eles estão sempre associados ao signo do nosso stellium, né? Podendo, evidentemente, haver desafios também relacionados a esse signo, mas é onde também se encontra a potência, a força da pessoa. Então, é muito importante quando uma pessoa tem um stellium, ela criar uma conexão com o signo do seu stellium. E outra coisa aqui é que o stellium ele pode estar trazendo características mais marcantes para a personalidade da pessoa, porque existe um signo dominante e aí existe um elemento dominante, que é o elemento do signo onde se encontra o stellium, uma modalidade dominante, né? Então, por exemplo, um stellium em Leão. Leão é o signo dominante, fogo é o elemento dominante, a modalidade fixa é a modalidade dominante. Então, isso vai trazer traços mais marcantes para a personalidade da pessoa. Pode trazer uma certa inflexibilidade, pessoas mais inflexíveis, assim, né, na sua personalidade. Mas, se ela estiver usando bem a energia desse signo, né, isso pode ser muito produtivo, pode ser um poder no seu mapa pessoal, né? Se ela estiver se conectando à potência desse signo, né, a uma boa expressão desse signo, isso não necessariamente é uma coisa ruim, é uma característica da personalidade da pessoa. A casa onde se encontra o estéreo. Então, evidentemente, todos os planetas, né, a maior parte dos planetas concentrados numa área do mapa, pode existir uma certa obstinação, foco excessivo em relação a essa área da vida. A casa onde se encontra o estéreo, ela pode estar se tornando melhor ao longo do tempo. Então, claramente, né, tendo muitos planetas, há muita coisa acontecendo naquela casa, que muitas vezes é de difícil integração. A pessoa pode levar um tempo, né, para conseguir ter uma expressão positiva naquela área da vida, né? Porque são muitas energias atuando naquela área. Então, evidentemente, às vezes, né, é com a maturidade, é com o tempo que a pessoa vai conseguindo se articular melhor naquela área da vida. Inclusive, a casa onde se encontra o estéreo pode ser uma área de grandes conflitos pessoais para a pessoa, porque há tanta coisa acontecendo naquela casa, tantas expectativas, buscas, desejos, medos, né, a depender dos planetas que estão ali atuando nesse estéreo, né, que a pessoa pode ter uma dificuldade de gerenciar toda aquela energia. Então, às vezes, é com o tempo, né, que essa casa vai se tornando melhor. E aqui é importante dizer que, justamente por haver essa grande capacidade de ação, direcionamento, né, há uma grande capacidade de desenvolvimento em relação a essa casa astrológica. Então, é uma casa que pode florescer de um modo muito positivo na vida da pessoa. E é uma área que deve ser focada, né? Se há muitos planetas, a pessoa ela tem que colocar a atenção dela nessa área da vida, porque provavelmente os maiores propósitos da pessoa se encontram relacionados a essa casa astrológica, né? É onde a pessoa vai encontrar a sua realização maior, sem dúvida, através dos tópicos dessa casa. Então, é uma área que deve ser mesmo focada e que, naturalmente, se a pessoa estiver em sintonia com as suas buscas internas, ela vai caminhar na direção dessa casa astrológica, das representações dos significados dessa casa astrológica. Aqui uma coisa muito interessante que eu fui observando na minha prática nessa análise do estéreo, em relação com signo e casa opostos ao estéreo. Então, pode existir uma grande dificuldade de integração em relação ao signo oposto ao estéreo, né? E esse signo ele pode se tornar uma sombra na vida da pessoa. Então, tem aqui um trechinho, né, de algo que o Jung escreveu. O Jung acreditava que quando uma função psicológica é consciente e bem desenvolvida, é possível que a função oposta permaneça inconsciente e desconhecida, sendo assim a sombra da personalidade do indivíduo que pode acabar por dominar a sua vida. Então, quando a gente está falando do estélio, existe uma grande consciência relacionada a esse signo, né? Há vários planetas ali naquele signo astrológico. Então, a pessoa, ela tem um bom desenvolvimento, né, em relação ao que esse signo expressa. E quando não há planetas no signo oposto, a pessoa ela pode, evidentemente, por consequência, ter uma grande dificuldade, né, de se relacionar com esse signo astrológico.
com as questões relacionadas a esse signo e talvez os principais desafios de vida para essa pessoa estejam relacionados a esse signo oposto ao seu estélio. E também a casa astrológica, né, oposta à casa onde se encontra o seu estélio. Então, quando a pessoa ela tem algum planeta no signo oposto ao estélio, isso pode até ajudar a pessoa, né, a integrar melhor as polaridades, né, relacionadas a esses dois signos. Mas quando a pessoa tem um estélio e não tem planeta nenhum nesse signo oposto, isso pode ter relação aí com grandes desafios na vida da pessoa. Então, é muito importante, né, a pessoa entender e tomar consciência do sétimo signo oposto ao seu estélio. Procurar perceber de que forma, né, a pessoa tem vivido esse signo astrológico. Estélio é um sistema de divisão de casas. Então, essa é uma questão aqui, coloquei aqui como uma observação, porque, na minha opinião, o estélio ele tem que estar sempre ancorado num signo astrológico, né? E o que a gente observa em sistemas de casa como Plácidos, por exemplo, é que isso não necessariamente acontece. Para quem me conhece sabe que eu uso signos inteiros, eu tenho vídeos aqui no canal sobre o sistema de divisão de casa dos signos inteiros. E nos signos inteiros, o estélio sempre vai estar relacionado ao mesmo signo e à mesma casa astrológica. Então, por exemplo, aqui no Plácidos, né? A gente observa que essa pessoa poderia considerar que tem um estélio na primeira casa, porque é onde se encontra Sol, Júpiter, Vênus, portanto, nessa abordagem de ter no mínimo 3 planetas, essa pessoa teria um estélio. Mas esse estélio ele não está ancorado no signo, né? A pessoa não pode falar, eu tenho um estélio em Libra e Escorpião. Ela teria que ter pelo menos 3 planetas em Libra e ela teria que ter pelo menos 3 planetas em Escorpião, né? Então, o estélio, ele está relacionado aqui a uma casa, mas ele não está relacionado a um signo. Então, perde o significado do que representa um estélio, né? Que é uma super concentração ali relacionada a uma energia comum, né? E aqui, então, no Plácidos, um estéreo ele pode existir sem estar relacionado a um signo astrológico, que é muito estranho e traz uma confusão aqui para a leitura e perde-se o significado do que é um estélio. Como a gente vê aqui nos signos inteiros, o estélio sempre vai ter relação com o mesmo signo, né? E com a mesma casa astrológica, porque nos signos inteiros, signo e casa astrológica, né? Não podem ser diferenciados, eles estão sempre alinhados. E isso traz mais clareza aí para nossa interpretação, né? A leitura fica mais limpa. Aqui para finalizar, né, só algumas observações em relação ao estélio e à astrologia preditiva. Então, a natureza intensa do estélio, né, se reflete também nos trânsitos. Trânsitos impactando positivamente o estélio tendem a ser extremamente positivos, assim como trânsitos negativos extremamente desafiadores, porque, evidentemente, há muitos planetas sendo afetados simultaneamente. Então, a gente observa aqui de novo nessa imagem, né? Tantos planetas e pontos do mapa relacionados ao mesmo signo e casa astrológica, qualquer trânsito vai afetar simultaneamente esses planetas. Então, se é um trânsito mais positivo, isso tende a ser muito positivo, né? E se é um trânsito mais difícil, isso tende a ser muito difícil. Então, a pessoa tende a ter uma vivência mais extrema dos trânsitos. E os trânsitos mais críticos geralmente são aqueles que se dão por quadratura, né, e oposição. No caso dessa pessoa que tem um estélio em Leão, seriam os trânsitos em Touro, Escorpião e Aquário, os signos fixos. Uma dica aqui em relação ao uso da revolução solar, você sempre perguntar para qual casa astrológica se moveu o teu estélio. Então, de novo, caso dessa pessoa, ela pode a cada ano, no seu mapa de revolução solar, perceber para onde foi o signo de Leão, né? Então, se é uma revolução solar, por exemplo, com ascendente em Aquário, seu estélio vai ter se movido para a 7ª casa, né? Se é, por exemplo, uma revolução solar onde o ascendente se encontra em Áries, o seu estélio vai ter se movido para a 5ª casa. Então, a gente sempre pode começar já a leitura
para um mapa de revolução solar de uma pessoa que tem um estélio, observando para onde foi o seu estélio. Porque se esse é o signo mais dominante, se esse é o signo que domina a vida da pessoa, é importante a gente levar isso em consideração também com as técnicas preditivas e no mapa da revolução está sempre olhando, né, para onde foi esse stellium da pessoa. Então, essas são algumas dicas, né, do que a gente pode estar levando em consideração também nesse aspecto da astrologia preditiva. E eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, né? E se você tem um stellium, comenta aí embaixo, né, o que você achou desse vídeo e onde é que se encontra o teu stellium.